Bom, então primeiro a gente falou de jest e agora a gente vai falar de injeção de dependência, né? Que é outra maneira da gente substituir parte do código e conseguir chegar naquele ponto que a gente quer de testar nossa app de ponta a ponta, mas não bater no GitHub de verdade. Eu vou passar só rapidinho na arquitetura da minha aplicação aqui para explicar como que eu arquiteturei ela para que seja possível fazer isso. Bom, primeira coisa a gente vai começar pelo app.js aqui. Ok. App.js basicamente é uma app express. Aqui eu tenho o método setupApp, que é um método async, que recebe um GitHub resource. Vocês já viram no primeiro vídeo lá, né? O resource é o responsável por falar com o GitHub. Aqui eu digo que GitHub resource, por padrão, usa o meu GitHub resource daqui. Ó, usa esse aqui por padrão. Mas, né, se eu quiser passar outro GitHub resource para o setup app, eu posso passar. Isso me permite que eu consiga testar esse app.js aqui com um GitHub resource fake. Se eu não quiser usar o de verdade lá, eu posso passar um mock, passar outro tipo de resource para esse app.js. Aí aqui eu dou um app.useBodyParser do Express, faço setup das rotas. Aqui outra coisa, ó. O route setup ele é um método que recebe por parâmetro o GitHub resource. Então é a mesma lógica. Se eu for no routes index aqui, ele é um método que recebe o GitHub resource por parâmetro. Mesma coisa, eu posso passar outra coisa por parâmetro para cá para testar isso aqui isolado, né? Se eu quiser testar unitariamente, porque eu tenho controle sobre minhas dependências aqui. Beleza? É isso aí. E aí o GitHub Resource é o responsável por chamar o GitHub. Ele tem um construtor que diz que request por padrão é igual ao Axios. Quer dizer o quê? Agora eu estou usando o Axios aqui e por padrão o meu módulo de fazer request externa vai ser o Axios. Mas se eu quiser passar outro, eu posso passar aqui que ele vai substituir ele e todo o GitHub Resource vai usar esse outro módulo que eu passar. Eu posso usar o Request Promise, por exemplo, outro módulo. Dessa maneira isso é desacoplado. Eu posso passar outras coisas, eu inclusive posso testar unitariamente ele com um mock ou uma parada assim. E depois tem o método async aqui, que é o getFollowerCount, que é responsável por falar com o GitHub, pegar os números de follower e responder. O que ele faz? Ele faz uma request usando o Axios aqui, né, que é o meu this request que eu seto aqui. This request get, API github.com, users, o login que eu passar por parâmetro. Então, se a gente olhar para esse código, tu vê que ele é um código que qualquer momento, qualquer parte que eu quiser testar ele, eu consigo substituir as dependências dele e testar ele isoladamente, porque eu tenho controle sobre o código. Como eu falei no vídeo anterior, tu tem que usar o jest, por exemplo, para substituir o Axios. É um sinal que teu código está acoplado, porque provavelmente o código estaria fazendo aqui estaria chamando o Axios direto aqui, né? Assim, se eu tivesse fazendo isso aqui, eu não teria como substituir o Axios, né? Mas como eu aceito ele por parâmetro, né? Eu consigo substituir ele. Então o caso de teste que eu vou mostrar agora é usando esse lance que a gente chama de injeção de dependência, né? Que é a gente poder passar uma dependência por parâmetro e o módulo, os módulos que a gente está usando depender de usar uma dependência para isso. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, né? Os casos de teste, os mesmos dois casos de teste, só que usando injeção de dependência. Aqui é o mais no custom possível, né? Então, é o mais vida real. Como é que eu faço aqui no setup do meu teste? Inicio um novo GitHub Resource aqui, usando o meu GitHub Resource que eu mostrei para vocês. Antes de começar todos os testes, no before all, eu chamo o meu setup app, que é o método que eu mostrei aqui para vocês, esse aqui, ó. Setup app, que inicia o express, inicia as rotas. Né? Eu chamo esse setup app e passo o GitHub Resource para ele, né? E inicio o super teste. Por que eu quero fazer isso aqui? Por que eu quero ter o GitHub Resource aqui? Porque eu quero poder controlar aquele GitHub Resource nos testes. Porque o GitHub Resource é onde está a parte que faz a chamada para o GitHub. Então eu posso controlar ele e substituir os comportamentos dele. Então o que eu faço? Eu venho no meu teste aqui, no primeiro, que é o teste no caso de sucesso,
eu tenho um objeto aqui chamado fake request. E ele tem o método get. Então se a gente olhar aqui no GitHub Resource, se a gente olhar aqui no... Opa. Se a gente olhar aqui no Git... Opa, meu vinho tá foda. Se a gente olhar aqui no GitHub Resource, a gente tem que ter um método get aqui, né? Na chamada da request. Então, aqui se a gente voltar no teste, aqui no teste, tem o método get. Então eu digo assim, ó, eu tenho fake request aqui, que tem o método get, que basicamente resolve uma promise com os dados fake, com o follower 120. Então basicamente, em vez de chamar o Axios ou chamar qualquer módulo de request que estiver lá, ele vai chamar esse meu fake aqui. Daí eu vou lá no meu GitHub Resource, que eu já instanciei lá em cima, passei por parâmetro para a app, e a app passou por parâmetro para a rota, então eu sei quem ele é, eu tenho uma referência a ele aqui, eu substituo o módulo de request pelo meu fake request. E daí eu faço uma request normal lá para o meu endpoint Valdemar NT/followers, e a resposta vai ser o que eu espero. A mesma coisa acontece para o caso que eu tenho que rejeitar uma promise lá, né, para testar esse caso aqui de baixo, do catch. A mesma coisa, né? Eu só venho aqui, tenho meu fake request, método get, vai rejeitar uma promise dizendo not found, vou substituir ele aqui e vou fazer uma request lá e ele vai me devolver isso. Dessa maneira, o meu código me permite, né, essas alterações, me permite ter controle de testar ou isolar ou modificar qualquer parte do código, mesmo da ponta mais extrema, porque aqui a gente está falando da ponta mais extrema, né? Eu estou começando tipo, do início da app, né? Eu consigo substituir uma dependência extremamente interna. Quem quiser entender mais sobre isso, tem um livro, né, do Uncle Bob bem conhecido que é o Clean Architecture, que ele fala sobre essas camadas, né? É um livro bem famoso, né? Todo mundo deveria ler ele. Ele fala sobre isso. Eu também devo fazer mais uns vídeos no futuro sobre isso, que eu acho uma parada bem bacana. Mas aqui eu só estou explicando de como a gente pode fazer para não ter que mocar os módulos e conseguir substituir dependências internas se a arquitetura permite fazer isso. Beleza, né? Então a nossa arquitetura está boa e tal, a gente consegue fazer, mas ainda tem um problema, né? A gente ainda está substituindo o Axios ou qualquer módulo de request por uma coisa fake. Então isso aí tem uma parte do nosso teste ali, de toda a app, que a gente está tendo uma coisa que não é real, né? Não é real, né? Caso, digamos que, sei lá, que a gente mude do Axios, que o método do Axios mude uma coisa assim, a gente vai ter que mudar o nosso fake aqui, a gente vai ter que alterar o nosso teste, e essa não é a ideia, a gente só vai alterar o teste se a API do GitHub mudar. Essa aqui é a única regra que a gente quer para isso, porque esse aqui é um teste end-to-end. Então, essa é uma maneira boa de fazer, mas ainda tem maneira melhor para esse caso de teste aqui. Isso aqui é muito bom para teste de integração entre 2, 3 componentes. Se eu quisesse testar, por exemplo, a minha rota e o resource, né, em isolado, isso aqui seria muito bom para poder isolar eles. Se eu quisesse testar a app e a rota, só uma coisa assim. Mas no end-to-end ele tem uma maneira melhor que a gente vai ver agora como é que a gente pode fazer. Valeu!